Meus cascateiros, meus bons de bola, Daniel Ban na área aí de novo, para falar de Copa do Mundo, né? Para falar aí. Enfim, não vou falar de um jogo específico, né? Até porque depois de amanhã já temos o Brasil voltando a campo contra a seleção do Haiti. Um jogo, né, pessoal, em que esperamos que seja um pouquinho mais fácil do que foi a estreia contra, contra Marrocos, né? Já falei aqui, né, que o empate seria um resultado normal. Falei que o Igor Thiago ia sentir o peso da camisa da seleção. Então é até bom saber que várias previsões nós acertamos, e é só ver nos vídeos aí do canal, né, Cascateiros, tanto aqui no TikTok como no Instagram e também lá no YouTube. Então, né, nós acertamos por quê? Porque nós analisamos, falamos com propriedade, falamos com conhecimento. Também o Carlos, meu primo lá, né, parceiro aqui no Projeto Cascateiros e também que está com a iniciativa dele, Futebol e Outras Coisas também. Ele já havia também mencionado a possibilidade do empate. Então, assim, não somos aventureiros, somos pessoas que entendem de futebol, que gostam de futebol e que sabem falar de futebol. É por isso que nós nos propomos a estar aqui. Não estou aqui para ganhar view, para ganhar like, para ganhar patrocínio de bet, né? Estou fora dessas coisas. Claro que se vier reconhecimento do nosso trabalho, excelente. Mas a ideia aqui é apenas analisar futebol, analisar jogo, enfim. Mas eu estou fazendo vídeo, né? Porque, né, temos aí sexta-feira a segunda rodada do Brasil contra Haiti. Sabemos que teremos muitas mudanças, ou melhor, algumas mudanças, né? Provavelmente as laterais ali, o meio de campo, né? O meio de campo realmente precisa ser mexido, porque ficou um buraco ali, ficou um espaçamento enorme ali, em que os marroquinos deitaram e enrolaram. Também o comando de ataque, acho que não dá para o Igor Thiago ser titular. Eu acho até que entrando no segundo tempo com menos pressão, com menos ansiedade, ele pode vir a ser útil, mas o comando de ataque talvez seja o Matheus Cunha, né? Eu iria de Hendrick, mas o Ancelotti tem as restrições dele quanto ao garoto, então deve ser o Matheus Cunha, que não é um 9, né, propriamente dito, então acho que ele também vai ter dificuldade. Enfim, no final vai acabar tendo que entrar o Danilo Santos, vai acabar tendo que entrar o Luiz Henrique, vai acabar tendo que entrar o Hendrick, Neymar tá fora, já sabemos, né? Eu, particularmente, acho que o Neymar não joga nem a primeira fase. Acho que ele só entra no 16 avos ali pra frente, com alguns minutos, aí ainda assim, se o Brasil estiver ganhando o jogo, estiver jogando bem, se estiver passando aperto, se estiver tomando sufoco, não vai botar o Neymar, né? Vai botar o Ryan, vai botar outras peças que podem produzir mais. Né? O Neymar não tá com ritmo de jogo, não tá com condição física para jogar. Um jogador que volta de lesão jogando sem condicionamento físico, ele corre o risco de se lesionar de novo. Né? Mas eu queria destacar aqui nessa Copa, pessoal, assim, algumas coisas que têm acontecido, né? Acabamos de ver aí Portugal empatar em 1-1 com a seleção do Congo, né? Já tivemos também Espanha empatando com Cabo Verde, Uruguai empatando com a Arábia Saudita. Então, nós estamos percebendo que as defesas estão muito bem treinadas, estão muito bem planejadas dessas seleções menores e por isso as seleções grandes estão tendo dificuldades. Claro também que tem faltado futebol de alguns grandes nomes, né? Cristiano Ronaldo hoje aqui não jogou nada, né? Assim, claro que foi muito bem marcado, mas ficou 90 minutos e não fez o que se espera dele. Outros grandes jogadores de Portugal, da Espanha também, os caras produziram muito pouco. No jogo do Uruguai, o Uruguai só melhorou no segundo tempo com as mexidas, e aí muita gente elogiando o Bielsa, porque ele mexeu no time e o time melhorou. Então é igual eu elogiar o Ancelotti porque ele mexeu no Brasil e ele melhorou o segundo tempo. Sabe por que o Brasil melhorou e o Uruguai melhorou? Porque o time, os técnicos escalaram errado, Não é porque o Bielsa que eu tenho que elogiar, não. Do mesmo jeito que bombardeamos aqui o Ancelotti, vamos bombardear também o Bielsa. Escalou mal, guardou no banco os melhores jogadores ali que ele tinha. Como também falei mal do Gustavo Alfaro, péssimo lá no Paraguai, né? Treinador horroroso, né? Não tem nível. Assim, ele é pior. Pega qualquer treinador da Série A ali, de meio de tabela, ele é pior do que qualquer um. Então também, já falei aqui também que não tem essa discrepância de técnico brasileiro para técnico de fora, não. O problema do treinador brasileiro é não falar outros idiomas. É isso que tem fechado as portas dos treinadores brasileiros lá fora. Mas enfim, voltando para a Copa aqui. Então, estamos vendo defesas bem planejadas, defesas bem preparadas, jogadores atléticos, ou seja, ninguém está jogando fora de forma, contundido ou sem a condição ideal. Né? As seleções menores levaram os jogadores com condição realmente de poder fazer enfrentamento contra as seleções maiores, e o resultado estamos vendo em campo aí. A Noruega também, citamos aqui, teve dificuldades ontem contra o Iraque, né? O Iraque entregou o segundo gol ali, falha individual,
entre o zagueiro e o goleiro, depois um quarto gol, outra lambança do goleiro com o zagueiro, mas não foi um jogo fácil para a Noruega, não. O Iraque teve suas chances, é que a seleção é ruim, é muito ruim, e nem deveria estar, né? Pô, a Bolívia fez o favor de perder a vaga para o Iraque, né? Também não teve altitude, né, Bolívia? Dessa vez não teve altitude contra o Iraque e não arrumaram nada, né? Mas enfim, o Iraque então teve lá suas oportunidades, criou realmente chances contra a Noruega, então 4-1 não foi assim, chocolate, igual olhando só o resultado. Olha, o jogo foi difícil. A Argentina também, 3-0, 3 gols do Messi, né? Maravilhoso ver o Messi jogando em alto nível novamente, e jogando Copa do Mundo. Mas, né, pessoal, o Lucas Zidane, né, o filho do Zidane, que é goleiro da Argélia, falhou, assim, falhou em 2 gols, né? E aí, se ele não falha em 2 gols, será que a Argentina teria ganhado com facilidade? Então, assim, também outro detalhe, os goleiros falhando muito aqui, nossa. Por isso tem que ressaltar o vozinha lá do Cabo Verde, porque o goleiro do Uruguai falhou, da Argélia falhou, do Iraque falhou, a da Arábia Saudita falhou, o goleiro da França falhou contra Senegal, e aliás, o jogo também na França não foi moleza, tá? Senegal se protegeu muito bem e foi perigosa nos contra-ataques no primeiro tempo. Aí no segundo tempo, o treinador do Senegal demora para mexer, talvez por não ter peças, né, no banco ali para ajudar, mas demora a mexer, e aí a seleção da França faz uma blitz e acha o gol. Aí depois que faz o primeiro, o jogo se encaminha para a vitória francesa, mas assim, não é moleza não. Claro que eu achava que o Senegal fosse jogar mais bola, inclusive os jogadores senegaleses saíram consternados, porque até eles esperavam mais deles mesmos, né, e esse grupo está totalmente aberto. Claro que França vai passar em primeiro com 3 vitórias, isso eu cravo aqui, mas ali depois vai ficar essa briga aí de Noruega, Iraque e Senegal, olha... Noruega é um pouco melhor do que as outras duas, mas garanto que a Noruega vai ganhar os 2 jogos, não. Ele ganhou o primeiro do Iraque, mas não sei se ganha de Senegal e, claro, não vai ganhar da França. Então, assim, esse grupo está muito aberto, mas acho que vão passar as 3 forças do grupo aí. E o Iraque, né, infelizmente, não tem condição de assim, já fez muito de ter ido para a Copa, né, o Iraque. Então, já fez o dever deles, que foi colocar a seleção deles classificada para a Copa. Mas então é isso, pessoal. Então é uma Copa em que nós não estamos vendo também grandes inovações táticas, nós não estamos vendo assim, assim, né, porque pegamos muito no pé do Brasil. Mas vejam aí, o que o Brasil joga é um nível que as outras seleções grandes têm jogado, só que as outras seleções são mais organizadas, e realmente quem jogou um pouquinho mais foi a França, mas ainda assim, vejam aí como a França teve dificuldade no primeiro tempo. Então, assim, pessoal, futebol, Copa do Mundo, não é moleza. Todo mundo dá o sangue, todo mundo dá gás, todo mundo vai no seu máximo. Então, se não jogar 100%, se não dedicar 100%, se o time não estiver organizado, equilibrado e com consistência, vai ter dificuldade contra seleções não tão tradicionais, mas que têm qualidade, como a de Marrocos. Então é isso. Então o Brasil tem que botar o pé no chão, tem que treinar, tem que competir, tem que disputar para valer as jogadas, né? Porque muitas vezes contra Marrocos o Brasil não disputou. E aí talvez não tenha sido por falta de vontade, mas sim por falta de organização tática, né? Que quando não tem organização tática, a valência do jogador cai muito, né? Então é isso. Então vamos ver se o Ancelotti melhora e equilibra esse time. E é isso que vamos ver pela frente aí, pessoal. Não teremos assim... teremos assim alguns grandes jogadores aparecendo, como o Mbappé apareceu ontem, como o Messi apareceu, como o Vini Júnior apareceu contra Marrocos, mas não espere que vai ser uma Copa que vai ter um craque que vai jogar muito todos os jogos. Bem, não vai ter isso, porque nós estamos vendo defesas muito bem consolidadas e muito bem treinadas, né? Então é isso, pessoal. Então são essas observações que nós fazemos da Copa do Mundo. E amanhã, provavelmente, vamos ter live lá no canal Futebol Outras Coisas para falar do jogo da seleção, né? Então sigam lá no YouTube, né? Aproveitem, sigam o Cascateiros e também o Futebol Outras Coisas lá do Carlos Macário, né? Que fala muito bem sobre tudo aí desse universo da bola. Então é isso aí, pessoal. Meus cascateiros, meus bons de bola. Um grande abraço aí e até a próxima.